Ponto final na crise, meus camaradas. O ambiente no Flamengo voltou a respirar. Depois de dias tensos com muitas dúvidas no ar e aquele clima pesado de bastidor, o clube parece ter reencontrado o caminho das conversas produtivas e das negociações importantes. E olha, eu vou te falar, o Mengão está diante de uma verdadeira oportunidade de ouro no mercado da bola. Sabe aquele tipo de jogador que muda o patamar de um time que chega para ser protagonista de verdade? Pois, é o nome da vez, é Dusan Vlahovic. Centroavante da Juventus, artilheiro, referência na Europa, nome de peso no futebol mundial e que, acredite, pode pintar no Flamengo. E não é especulação rasa nem conversa fiada de bastidor. A diretoria já abriu diálogo e existe sim um cenário possível, difícil, claro, mas possível, para trazer o cara para o Rio de Janeiro. Antes de tudo, é bom explicar como a situação se desenhou. O Vlahovic é um dos jogadores mais caros da Juventus, tem um salário altíssimo, coisa de 24 milhões de euros por temporada. Convertendo isso, estamos falando de mais de 150 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. Muito mesmo. Mas o futebol europeu vive um momento em que os clubes estão buscando aliviar suas folhas salariais e a Juventus, nesse caso, não é exceção. O clube italiano está reestruturando seu elenco, pensando em cortar gastos e dar uma oxigenada no grupo e por isso não descarta negociar ou até mesmo rescindir com alguns nomes pesados que não se encaixam no novo modelo de gestão. Entre esses nomes está justamente o do centroavante sérvio. O cenário é o seguinte: se a Juve realmente romper com Vlahovic, o jogador ficaria livre no mercado. Isso significa que ele poderia assinar com qualquer clube sem que houvesse necessidade de pagamento de multa ou compensação financeira. E é aí que entra o Flamengo. A diretoria, mais precisamente o José Boto, o homem forte do futebol rubro-negro, já deixou claro que tem sim interesse no atleta. Só que para o negócio acontecer, vai precisar de muita conversa, habilidade na negociação e, acima de tudo, boa vontade do jogador em se adaptar à realidade brasileira. Porque não adianta, o Flamengo não tem como pagar 24 milhões de euros por temporada. Nenhum clube da América do Sul tem, a não ser que apareça um investidor maluco que resolva bancar tudo. O que vamos combinar não é o caso agora? O que o Flamengo pode oferecer? Um contrato competitivo dentro da realidade nacional, com teto salarial próximo dos 2 milhões de reais mensais, talvez um pouco mais, dependendo das variáveis premiações bônus, por metas, vitórias e títulos. Esse seria o máximo do máximo. E aí entra na habilidade do Boto, que já mostrou ser um dirigente articulado com bom trânsito na Europa e visão de mercado. Se ele conseguir convencer o Vlahovic de que jogar no Flamengo é bom esportivamente, que ele pode ser ídolo de uma das maiores torcidas do mundo, que pode ganhar títulos, viver num país apaixonado por futebol, aí a conversa muda. A questão é mais emocional e estratégica do que financeira, e não seria a primeira vez que o Flamengo faz esse tipo de movimentação ousada. Já trouxe Rafinha, Felipe, Luiz Gerson, Gabigol, David, Luiz Bruno Henrique, nomes de peso que chegaram em momentos específicos com propostas bem trabalhadas com o clube, usando toda a sua estrutura e projeto esportivo como atrativo. E convenhamos, o Vlahovic no Flamengo seria um evento. Imagina o cara vestindo o manto sagrado, entrando no Maracanã lotado, ouvindo a torcida empurrando, fazendo gol e vibrando com a nação, seria coisa de outro mundo? Um centroavante de verdade com presença de área e finalização precisa boa estatura, força física e faro de gol. É disso que o Flamengo precisa. E essa oportunidade, meus amigos, pode não se repetir. Jogadores desse calibre livres no mercado e dispostos a conversar não aparecem toda hora. Se o Boto tiver jogo de cintura e se o jogador demonstrar abertura, o sonho pode virar realidade. Mas como eu falei, é um processo. Nada de imediatismo. São várias conversas, reuniões, ajustes, tudo dentro de um planejamento que vem sendo redesenhado desde que a crise interna deu uma trégua. Aliás, falando em crise interna, é importante dizer que o respaldo dado ao José Boto recentemente foi um divisor de águas. O presidente BAP se reuniu com ele, reafirmou a confiança, garantiu que ele continua com total autonomia nas decisões do futebol e deixou claro que o trabalho segue. Isso foi fundamental para que as negociações como a de Vlahovic pudessem ser retomadas com força total.
Com o clima mais leve e os bastidores mais organizados, o Flamengo volta a pensar grande e volta a sonhar alto. E não só com o centroavante da Juve, tem outro nome importante na mira: Jorge Carrascal. O meia colombiano também é alvo do clube. Carioca! E apesar da primeira proposta não ter agradado ao Dínamo de Moscou, a ideia é retomar o contato nos próximos dias e tentar uma reaproximação. Tudo com calma, com estratégia, respeitando o tempo do mercado e os interesses dos clubes envolvidos. Voltando ao caso do Vlahovic, o que se comenta nos bastidores é que a Juventus está de fato considerando se desfazer de alguns ativos que pesam muito na folha. E o atacante está nessa lista. O clube italiano entende que não dá mais para manter salários tão altos num elenco que não tem entregado o esperado em campo. E aí, claro, começa o efeito dominó empresário, conversa com clubes consultam o mercado, os bastidores fervem. E o nome do Flamengo naturalmente aparece, porque o clube hoje é visto como protagonista na América do Sul, e o Vlahovic, como qualquer jogador de alto nível, certamente acompanha isso. Ele sabe que o Flamengo é vitrine, ele sabe que pode jogar a Copa Libertadores, disputar títulos, ser o centro das atenções em todo o continente. E se ele topar essa aventura, se ele comprar essa ideia, a torcida pode começar a sonhar. Agora, claro, tem um ponto fundamental que precisa ser reforçado. O Flamengo não vai se endividar ou fazer loucura por ninguém. O clube já aprendeu com erros do passado e tem adotado uma postura mais prudente em termos de finanças. O foco agora é contratar com responsabilidade, manter a saúde financeira equilibrada e continuar forte dentro e fora de campo. Então qualquer movimentação envolvendo Vlahovic ou qualquer outro craque será feita com os pés no chão. A prioridade é montar um time competitivo sim, mas sem colocar o clube em risco. Por isso a diretoria vem trabalhando nos bastidores, ouvindo o mercado, avaliando cenários e fazendo aquilo que precisa ser feito para deixar o Flamengo no topo, mas com inteligência. E olha, o nome do Vlahovic não surgiu do nada. Desde que o José Bottas chegou ao clube, ele tem mapeado o mercado europeu em busca de oportunidades, jogadores em fim de contrato, atletas com pouco espaço nos seus clubes, nomes que poderiam se encaixar no projeto do Flamengo. E o Vlahovic, nesse sentido, é um alvo estratégico. Jovem com números sólidos, experiência internacional e ainda com margem de evolução. Seria um reforço de peso desses que fazem barulho e mudam o jogo. Agora é aguardar os próximos capítulos dessa novela, porque se a Juve realmente abrir mão do jogador e se o Flamengo conseguir construir uma proposta viável, a história pode tomar um rumo surpreendente. Saindo um pouco da negociação com Vlahovic, mas ainda com os olhos voltados para a Europa, o Flamengo também começa a encarar uma movimentação intensa no mercado que pode impactar diretamente o elenco atual. O nome da vez é Wesley, o lateral direito revelado pelo próprio Mengão, que vem ganhando espaço e se firmando no time principal, está na mira da Roma da Itália. E não é qualquer interesse não, é uma prioridade clara, direta, com aval do treinador e tudo. A proposta já está desenhada e o jogador inclusive já deu o sinal verde. Sim, Wesley aceitou as condições apresentadas pelo clube italiano. A Roma tem o sim do jogador e agora a bola está com o Flamengo. A oferta gira em torno de 25 milhões de euros, algo próximo dos 160 milhões de reais. É muito dinheiro envolvido e, convenhamos, difícil ignorar. Para um clube que também precisa fazer caixa, uma proposta desse tamanho, por um jogador jovem com margem de crescimento, mas que ainda está em fase de consolidação, é daquelas que fazem a diretoria parar, respirar fundo e pensar com calma. Ainda mais quando a proposta vem embalada por um plano claro, o treinador da Roma, o mesmo que já trabalhou na Atalanta Clube, que tentou levar o Wesley na temporada passada, está pedindo o jogador novamente. Ou seja, não é interesse aleatório, não é jogador de empresário empurrando em clube europeu. É técnico europeu que conhece o futebol sul-americano e vê no Wesley um potencial titular. E não foi só a Roma que se mexeu, o entorno do jogador também foi ágil. Os agentes do Wesley viajaram, conversaram com os dirigentes italianos, ouviram os termos do contrato, discutiram tempo de vínculo, salário, plano de carreira e gostaram do que ouviram? O jogador já está alinhado com a possibilidade de deixar o Flamengo?
já se vê jogando no futebol europeu e isso, claro, também pesa. O que falta agora é a Roma encontrar o caminho para fechar com o Flamengo. E aqui entra um detalhe importante, a questão do fair play financeiro. A Roma está com dificuldades para registrar novas contratações diretamente e por isso existe a possibilidade do Everton da Inglaterra entrar nessa operação como uma espécie de ponte. Seria algo no estilo o Everton faz a compra do jogador com valores repassados à Roma e logo em seguida o Wesley é emprestado ao clube italiano com cláusula de compra obrigatória ou automática. Esse tipo de engenharia já aconteceu outras vezes no futebol europeu e pode ser a saída encontrada para viabilizar o negócio. Agora, se por um lado essa negociação pode significar uma venda importante para os cofres do Flamengo, por outro, também representa uma perda significativa no elenco. Wesley vinha ganhando confiança, mostrando consistência no setor defensivo e dando boas respostas ofensivas também. Com a saída dele, o clube precisaria buscar reposição à altura ou então apostar em soluções internas, o que nem sempre é o ideal quando se trata de um jogador que já estava em ascensão. E é aí que entra a necessidade de planejamento. Por isso, enquanto negocia possíveis vendas, o Flamengo também trabalha para reforçar o elenco. Um dos nomes que continua no radar é o de Jorge Carrascal, o meia colombiano que atualmente defende o Dínamo de Moscou. Já teve uma proposta do Flamengo recusada pelos russos, mas essa negativa não significa o fim da linha. Muito pelo contrário, o clube entende que faz parte do processo, apresenta uma oferta, ouve a contraproposta, ajusta os termos, analisa o custo-benefício e, se for o caso, retoma o contato. Foi exatamente isso que aconteceu. O Dínamo chegou a dizer publicamente que a proposta recebida do Flamengo não os agradou, mas também admitiram que houve conversa. Isso confirma que o interesse é real, que existiu uma abordagem concreta e que em algum momento as partes se sentaram à mesa para conversar. Agora, a tendência é que o Flamengo volte à carga com nova proposta, ou pelo menos com uma contraproposta que tente equilibrar o desejo do clube russo com a realidade financeira e técnica do Mengão. Carrascal é visto como um jogador que pode dar ao Flamengo mais mobilidade no meio-campo, criatividade chegada na área, além da versatilidade de atuar tanto por dentro quanto pelos lados. É o tipo de atleta que encaixa bem no estilo de jogo que o clube deseja implementar, especialmente quando se pensa em Libertadores e jogos de alto nível no mata-mata. Ele já conhece o futebol sul-americano, teve passagem marcante pelo River Plate, tem experiência de Libertadores, sabe o peso de atuar, sob pressão e pode ser uma peça importante na construção de um elenco mais robusto. Claro, tudo vai depender de como as negociações avançarem. Por enquanto, o que existe é interesse e conversas iniciadas e um caminho possível, desde que o Dínamo esteja disposto a flexibilizar um pouco suas exigências. E enquanto tudo isso se desenrola nos bastidores, o Flamengo segue sua rotina no Ninho do Urubu. Os jogadores voltaram aos treinos nesta semana com foco total no retorno do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, tem Maracanã lotado, torcida empurrando o clima de decisão. O adversário será o São Paulo e o jogo promete ser daqueles de tirar o fôlego. Arrascaeta, inclusive, já fez questão de mandar o recado nas redes sociais sábado. É dia de Maraca cheio de empurrar o time e buscar mais 3 pontos na tabela. O clima dentro do elenco é bom. O grupo entendeu que é hora de virar a chave, esquecer o que passou, focar no que vem pela frente e recuperar o bom futebol que todos sabem que o time pode apresentar. Esse jogo contra o São Paulo será um bom termômetro para sentir como o elenco está reagindo a essa nova fase. É um duelo contra um adversário que vem evoluindo, que tem um técnico inteligente e que costuma dificultar a vida dos grandes clubes fora de casa. Por isso, cada detalhe vai contar. E o Flamengo precisa estar concentrado, ligado com intensidade do início ao fim. A expectativa é de Maracanã pulsando com mais de 50 mil pessoas empurrando e o time sentindo essa energia da arquibancada. Porque como a gente sabe, quando a torcida joga junto, o Flamengo vira um time quase imbatível dentro de casa. Além disso, esse jogo também pode servir para observar algumas peças que vêm ganhando espaço aos poucos
Alguns garotos da base reservas que entraram bem nos últimos jogos e até mesmo jogadores que estavam voltando de lesão. O técnico vai precisar usar todo o elenco durante a sequência pesada que vem pela frente com Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil se cruzando no calendário. E é nessas horas que a profundidade do elenco faz a diferença. Por isso, o mercado também está sendo tratado com atenção. A diretoria quer entregar ao treinador um grupo equilibrado com opções em todas as posições e prontos para encarar os desafios que virão. E tem mais, viu? As movimentações no mercado não devem parar por aqui. A tendência é que nas próximas semanas o Flamengo ainda avalie outras saídas possíveis chegadas e ajuste algumas pendências internas. É um momento de transição de reestruturação, mas também de otimismo. O clube passou por um período turbulento, mas conseguiu acalmar os ânimos, reorganizar o departamento de futebol e agora trabalha para voltar a ser protagonista dentro e fora de campo. E a torcida, como sempre, acompanha tudo de perto, cobra quando precisa, apoia quando sente verdade e espera que o time volte a jogar aquele futebol envolvente, agressivo, de pressão que encantou o Brasil e o continente nos últimos anos. Então, é isso. Enquanto os olhos do torcedor estão no Maracanã no sábado, os bastidores seguem pegando fogo. Tem Wesley com o pé na Roma, tem Carrascal na mira, tem Vlahovic no radar e tem muita conversa rolando para deixar esse elenco ainda mais forte. E você, claro, acompanha cada detalhe, cada bastidor, cada novidade, porque aqui é Flamengo 24 horas por dia. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos corredores fervilhantes do futebol sul-americano, um rumor ganhou força nas últimas horas e promete estremecer o mercado da bola. O Flamengo estaria com tudo acertado para contar com o atacante português João Félix em um acordo de cessão com compra obrigatória ao final do contrato. A possível negociação, ainda não confirmada oficialmente pelas partes envolvidas, tem movimentado os bastidores da Gávea e causado euforia entre os torcedores rubro-negros nas redes sociais. A notícia, que teria surgido através de fontes ligadas ao staff do jogador, aponta que o clube carioca teria se aproveitado de um momento estratégico, com o atleta buscando maior protagonismo após temporadas irregulares na Europa. João Félix, de apenas 25 anos, ainda pertence ao Atlético de Madrid, mas vem sendo emprestado nos últimos anos, incluindo uma passagem pelo Barcelona, sem conseguir se firmar como se esperava desde sua chegada à Espanha por cifras milionárias. O suposto acerto com o Flamengo envolveria uma cessão inicial por 1 ano, com cláusula de compra obrigatória ao término do vínculo. Os valores ainda não foram revelados, mas especula-se que o rubro-negro teria costurado um acordo com condições acessíveis, levando em conta o desejo do atleta de se reinventar em um ambiente onde pudesse ser protagonista absoluto. A aposta seria também de olho na vitrine que o futebol brasileiro representa no atual cenário, especialmente com a projeção que o Flamengo tem conquistado internacionalmente. Se confirmado, o negócio colocaria João Félix como o maior reforço do clube desde a chegada de Gabigol e Bruno Henrique em 2019, reacendendo o sonho da torcida por mais títulos de expressão. O técnico Tite, que já teria dado aval para a contratação, vê no português um jogador capaz de agregar criatividade e imprevisibilidade ao setor ofensivo, que conta hoje com nomes como Everton, Cebolinha, Pedro e De La Cruz. Embora a diretoria do Flamengo ainda não tenha se pronunciado oficialmente, o clima nos bastidores é de otimismo. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa possível novela que, se concretizada, pode mudar o eixo do futebol sul-americano e marcar uma nova era na história recente do clube. Seria João Félix o novo craque a vestir o manto sagrado? Por enquanto, tudo não passa de um burburinho, mas que já empolga a nação rubro-negra. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo. De Mengão Raiz, aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!